Não entre em pânico. Você está no programa certo, você está no canal certo e essa terceiro bloco, Edson, Carolina e personagens femininas nos quadrinhos. A luta, a briga entre empoderamento e entre donzelas em perigo. E vamos dessa vez para o mundo Marvel, que afinal de contas é um mundo que chama atenção. Começando por uma briga que a Ana comprou alguns vídeos atrás, chamada Mística. Sim. Se você acompanha a Mística, ela é, nos quadrinhos, ela é um pouco diferente dos filmes. É uma personagem lá dos anos 60, 70, se eu não estou enganado. Eu devia fazer uma pesquisazinha agora, mas não. Mas se não me engano, é dos anos 70, que ela começa a dar o ar da graça. Não, 60, desculpa, 60. Que ela aparece no Clube do Inferno, com Magneto e tudo mais. Né? Clube do Inferno? Não, Clube do Inferno é outra coisa. É Emma Frost. Não confundo tudo aqui. Então a gente tem uma história de uma personagem que é lá de trás. A Mística, depois vai ter a Sina, que é uma personagem cega, que também vai dar o ar da graça muitas vezes. Só que quando a Mística foi levada para os quadrinhos, tem uma modificaçãozinha básica, né? Porque, desculpa, dos filmes para os quadrinhos, a mística do quadrinho é uma coisa, nos filmes ela foi alterada, modificada para ser diferente. E aí a gente vem com uma coisa que você falou, do empoderamento, da briga e do cinema, na verdade, né? Porque, na verdade, você tem que fazer uma adaptação que torne palatável para o grande público assistir. Por exemplo, uma coisa que a gente até estava comentando aqui nos bastidores, o grande amor da vida da Era Venenosa, né, um dos grandes amores, é a Arlequina. Inclusive a Arlequina, né, entre aspas, mas a Arlequina se cura, é a fase da Arlequina, eu diria que mais saudável, enquanto ela, nos quadrinhos, está se relacionando amorosamente com a Era Venenosa. Porque enquanto ela está naquela relação tóxica e horrorosa com o Joker, né? E tem gente que olha aquela relação como se fosse uma coisa boa, eu não entendo isso. É uma relação tóxica, horrorosa, e se você olhar nos quadrinhos, tem, sabe, assim, uma violência explícita, não tem implícito, é explícito, e foi colocado para ser violento. E aí foi romantizado, houve uma romantização disso, né? Mas já que a gente saiu do universo Arlequina, né, a gente está falando, eu queria falar da Mística, e eu queria falar assim, nos quadrinhos, a Mística, ela é uma mulher poderosa, existe um mistério de quando que ela nasceu, mas disse que ela é uma mulher do século XIX, portanto, ela não é uma mulher nova, ela não se comporta, né? No filme, ela se comporta como uma menina, mas ela é mais velha que o Xavier. Sim. E ela fala isso, né? Assim, ela viu já muito mundo. Como quem joga RPG e joga Vampire, né? Você não pode pegar um personagem que tem 5 séculos e interpretar ele como se ele fosse um menino de 10 anos. Né? Você pode ter a aparência de 10 anos, mas quando ele começa a falar, ele acaba revelando, a menos que você tenha alguma habilidade que faça com que você tenha a voz de criança, manipule pessoas, enfim, aí a gente já vai para o mundo do RPG. Mas saindo do mundo do RPG e voltando para o mundo dos quadrinhos, ela muda de forma, ela tem uma agilidade sobre-humana, e as pessoas não mostram essa agilidade no filme. O fator de cura regenerativo, tal, assim, quase como o do Wolverine. Portanto, assim, ela disputa com o Wolverine, tanto força quanto fator regenerativo, sabe? E aí, no filme, tem um momento em que parece que ela está fazendo tudo por vingança feminina, porque ela foi rejeitada. E não pelo ideal dela, que nos quadrinhos fica muito claro que ela diz: eu não quero ser assimilada. Eu não faço questão. Ela se aproxima do Magneto, ela tem uma briga com o Xavier, né? Porque o Xavier ele é cheio da grana. O Xavier é outra ficha roubada.
né? Tem uma brincadeira que uma vez eu vi um meme, né, como se diz hoje em dia, em que o Xavier vira assim e fala: todo mundo fala que o Tony Stark é rico, todo mundo fala que o Reed Richards é rico, ninguém nunca parou a pensar que a minha mansão é destruída vez e outra e eu reconstruo ela, que eu tenho um jato que ninguém tem em lugar nenhum, de uma tecnologia simplesmente incrível, que eu tenho um cérebro que é uma máquina fantástica, alienígena e tudo mais. Ninguém nunca pergunta de onde eu consigo dinheiro. Então assim, e ela aponta isso na cara dele. E ela fala: você quer ser assimilado porque você recebeu muitos benefícios no mundo. Então, o mundo para você é um lugar legal. O mundo para mim não é um lugar legal. Por isso que ela não quer ficar do lado dos bonzinhos, entre aspas, sabe? E isso é uma discussão que é uma discussão das marcas da intolerância. Isso é uma discussão que dá para a gente levar para a história, que dá para a gente levar para as marcas das diferenças, da dificuldade que é alguém aceitar uma pessoa que seja diferente, forte, porque a Mística, ela é uma personagem que ela se coloca, ela simplesmente ela chega e ela fala. Ela é uma grande manipuladora, é. Agora, por exemplo, uma personagem que, nossa, eu tenho horror ao fato de que ela não sequer foi explorada. O pessoal fica venerando a Jean Grey. Ok, Jean Grey merece muitos louvos e muitos louros, tem uma história ótima. Ela não é a menininha em donzela apaixonadinha pelo Wolverine, não. E nem pelo Scott, né? E nem pelo Scott, sabe? Cara, simplesmente ela é uma das personagens mais poderosas do mundo Marvel. Tem um filme dela que meio que tenta mostrar isso, mas ainda assim adapta essa coisa da menininha que quer ser aceita, né? E ninguém fala da Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate. Tá tendo agora o WandaVision e uma amiga viu o seriado e falou: Edson, não gostei muito, me pareceu tão fraco. Eu falei: olha, o legal é que eles estão pegando uma coisa dos quadrinhos. Ela enlouquece, ela surta. Tem gente que não notou, não percebeu que é uma personagem maravilhosa e o poder que ela tem é absurdo. E ela não aceitou ficar apenas como coadjuvante. Eu não assisti ainda todos. Eu comecei a assistir. Acho fantástico a maneira como eles estão fazendo o visual, mas me incomoda o fato, assim, e aí não é purismo, não. O que me incomoda às vezes é o fato de sempre colocar a figura desse conformismo, da heteronormatividade, do mesmo lugar, não bota a complexidade das personagens. Eu diria que é por isso que talvez o Sandman seja tão difícil de ser adaptado para cinema ou né, para qualquer outra mídia televisiva, porque fica difícil botar tanta complexidade. E a Marvel, o que ela faz? Ela, para atrair mais gente, ela coloca, ela reduz as mulheres. É mais fácil você reduzir a mulher à donzela em perigo, a figura que ficou louca por causa de um homem, ou louca por causa da aparência, ou louca porque não fez a unha. Sabe umas coisas assim fúteis que não tem a ver com as personagens quando você lê as histórias em quadrinho. Então, se a gente for ampliar um pouquinho o escopo e pensar um pouquinho, por exemplo, a figura da Tempestade nos filmes, ela aparece como uma espécie assim de diretora da escola do Xavier. Gente, a Tempestade É um é monstro. incontrolável. Ela é incontrolável. Ela tem uma inteligência, uma sagacidade e uma capacidade de destruição que não vai ser o Xavier que vai segurar. Entendeu? Para alguém abater a Tempestade, né, é só olhar nos quadrinhos. Tem que junta uma galera para fazer a Tempestade parar. Entendeu? Eu diria que assim, para dizer, né, que é uma coisa que inclusive acontece, tem que ser a vampira para segurar a Tempestade, porque o poder da vampira é sugar o poder dos outros.
E a vampira, ela passa por maus bocados, né? Nessa de sugar o poder dos outros, porque Sim. segurar a tempestade não é mole. Então, assim, eu estou falando genericamente, mas para a gente entender a complexidade que os quadrinhos tentam trazer e que muitas vezes os roteiristas colocam nos quadrinhos, que tem muitas vezes relação com as mulheres com quem eles estão convivendo, mas que quando adapta para a TV ou adapta para o cinema, né, eles tiram essa complexidade. Eles tiram eu me lembro muito da explicação que foi dada no Senhor dos Anéis para a criação da personagem da Liv Tyler, né? Você se lembra disso? Eles falaram assim, mas precisa ter um arco romântico para atrair o feminino para o cinema. Eu estava com os ingressos da pré-estreia comprados já há mais de um mês e, tipo, enlouquecida. Eu fui uma das primeiras a entrar na fila para comprar, entendeu? E eu fiquei pensando, eu falei, mas eu não sou mulher, e eu não estou aqui enlouquecida para assistir, então por que tem que ter um arco romântico? Sempre tem que. Eles sempre raciocinam nessa lógica. Se você não tiver um arco romântico, uma coisa doce e frágil, você não vai querer assistir o seriado. A Jessica Jones, ela não tem nada de romântica. E ela é uma personagem que faz muito sucesso entre as mulheres. Né? Ela tem problemas com alcoolismo, ela tem problemas com raiva, ela é uma mulher complexa. Ela é uma mulher... Eu diria que ela é uma mulher. Eu diria, né? Pode parecer estranho essa frase muitas vezes, mas eu diria que ela é uma mulher. Ela é uma mulher. É uma mulher. Tem uma cena linda que ela vira e fala: eu preciso sentir alguma coisa, qualquer coisa, mas eu preciso saber que eu estou sentindo algo dentro de mim. Sim, e assim, ela é um ser humano. E é muito interessante que quando junta, né, o grupo, ela, o Luke, aquele outro que teve um seriado... Justiceiro. Enfim, Punho de Ferro. Não gostei da adaptação que foi feita. Ela Demolidor. Demolidor também é outro que, infelizmente, né, a gente tem dificuldades para colocar determinadas complexidades do quadrinho para a tela, né? Mas eu diria que ela, de novo, ficou apagada. De novo, ela é só a personagem raivosa que bate em alguém e serve para ser a menininha do grupo. E não é essa a função dela. Ela é, de novo, ela é a detetive, ela é a espiã, ela é a figura... Se você for fazer um paralelo com a Viúva Negra, nesse sentido, ela é a figura que tem a especialidade de descobrir as coisas. E ela é colocada como uma descontrolada. A Viúva Negra é colocada como uma incompetente, ela é colocada como uma descontrolada. Né? Então, assim, por quê? E aí eu vou deixar um questionamento para o programa e para as pessoas que estão assistindo, né? Mas por que se tem que fazer isso quando você adapta do quadrinho para o cinema ou para o seriado, para agradar ao público, né? Do que se tem tanto medo? De se falar que mulheres são complexas, são seres humanos inteiros e sim, somos inteligentes, porque o feminismo ele fala disso. Nós somos iguais em paradoxo, em complexidade e em capacidades. E precisamos ser iguais em espaços. Se você contar o tempo de tela da Viúva Negra com os outros personagens em todos os filmes, ou só no primeiro filme, você vai ver que o tempo de tela dela é o menor de todos. E isso não é desintencional. Né? E aí eu instigo as pessoas a fazerem isso, se contar o tempo, se contar quem se incentiva mais ser lido, você incentiva mais ler os homens e não ler as personagens mulheres. Então, no fundo, a gente acaba reproduzindo machismos, no sentido de que você não permite que as pessoas observem os personagens e se apaixonem pelos personagens que os personagens são e pelos que eles se apresentam, e não pelo gênero deles. Que é isso que acaba acontecendo. A gente é muito mais predisposto a aceitar um personagem violento, irracional, homem, do que um personagem violento, irracional, mulher. O Batman, e agora eu vou criar uma briga com um monte de gente, o Batman é um psicopata. Sim, total. Né? Total. O Batman é um psicopata. Agora,
pensa se o Batman fosse uma mulher. Se ele teria a mesma visibilidade, ou se as pessoas não estariam falando um monte de coisas horríveis sobre ele, né? E o Batman cria um monte de justificativas de vingança, disso, de aquilo, e todo mundo deixa, e tá tranquilo, né? Homens são assim, homens não são assim, homens saudáveis não são assim, homens não devem se comportar desse jeito, homens não devem agir dessa forma. Por que esqueceram que o Lanterna Verde era gay nas adaptações para os filmes? Por exemplo. Entre outras tantas. Entre outras tantas. Por que esqueceram a Arlequina e a Era Venenosa? E ficaram romantizando ela e o Joker, né? O Coringa. Porque a gente precisa de um sistema que deixa a gente confortável, de um sistema que não discuta com as regras e as normas. E esse sistema tem um nome, que chama-se heteronormatividade, né? Só que os quadrinhos, eles são um lugar muito plural, muito diverso, né? Eles são um lugar de muitas possibilidades, né? Quem assistiu os programas anteriores, eu falei de vários personagens e de várias coisas. Então, assim, cara, recomendo fortemente que vocês assistam e que vocês leiam, né? Leiam Sandman, leiam Neil Gaiman, e critiquem também, achem defeitos, achem problemas, não há problema nenhum nisso. Mas olhem a Feiticeira Escarlate, olhem a história da Era Venenosa, observe o quanto que é violento a relação do Coringa com a Arlequina, né? E do quanto que é necessário, e do quanto que os quadrinhos eles possibilitam essa discussão da complexidade, do paradoxo, porque eu não estou aqui defendendo a Arlequina incondicionalmente, ela também é doida e faz um monte de coisa doida e errada, e tem hora que eu olho para ela e falo, não, filha, não faz isso, e ela faz, mas assim, porque ela é uma pessoa. Então, o legal dos quadrinhos, eu acho que é isso, é você ir acompanhando figuras que têm muito mais a oferecer do que, às vezes, o que a gente consome na Netflix ou nas plataformas de streaming ou nas versões cinematográficas, né? Enfim. Ana, muito obrigado, muito mesmo. Essa máscara está quente que dói. Eu vou ficar com ela, então vamos lá. Muito obrigado pela sua participação. São 3 programas, são 3. Assista aos 3, até o fim, vale a pena. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Até a próxima, eu sei que eu vou te incomodar algumas vezes, mas sim, esse bate-papo foi maravilhoso. À vontade, à disposição. Edson, muito obrigada pelo convite. E adorei bater o papo, é muito divertido, gosto muito, é um lado meu que me diverte. Quem quiser discordar de mim, fica super à vontade, discordar é a coisa mais nerd e divertida que existe, tá? E, enfim, como eu falei no programa atrás, joga pedra, mas continua vendo a gente. Não é nem isso, é que eu acho que assim... Antes de eu ser nerd, porque agora tem um nome, né, nerd, eu já lia quadrinho, né? Eu não sou nova, eu já sou uma jovem senhora, eu sou uma young lady, né? Então, e nerd antigamente não era um nome legal, era falado para gente que, sabe, ficava num canto lendo enquanto estava todo mundo se divertindo. E, no fundo, eu fazia isso, mas também saía, me divertia e fazia um monte de coisas, né? E ouvia rock and roll e uma série de coisas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... O debate é que é o divertido. Então, discordem. Né? Venham dizer para mim, não, Feiticeira Escarlate é isso ou aquilo. Comenta aí nos comentários do vídeo. Ou então, achem mais personagens. Vou botar um desafio. Achem as personagens mulheres que vocês gostam e que não são citadas no programa. O Edson agora tem um trabalho para fazer. Pronto. Joguei uma. Gente, beleza. Ana, obrigado. Brigadaço. Gente, continuem sempre apoiando a gente. Comente, curta, compartilhe, acione o sino. Vamos ser felizes. Até a próxima. Saúde. A todos. A todos e todas. Um abraço. A todos e todas. Até.